Então, primeiro queria agradecer o convite da escola, né, de me colocar junto a essas lideranças também, que são referência e que, na verdade, antes pandemia também já faziam esse trabalho necessário, né. Então, para mim está sendo muito importante, sei que eu estou um pouco nervosa, mas estou com várias outras pessoas faveladas, principalmente mulheres negras, comigo também essa hora, me passando essa energia e o que é que eu tenho que falar aqui. Então, eu começo minha fala falando, eu sou Yane Mendes, cineasta periférica aqui da favela do Totó, Recife, Pernambuco, né? Coloco a bandeira porque eu acho que a gente não pode ceder a essa repugnação do que é que significa as bandeiras. A gente, na verdade, representa várias, não daria, né, para a gente colocar todas aqui, mas eu acho que eu começo falando da importância que a juventude está tendo nesse papel de enfrentamento ao Covid, né? Primeiro de tudo, eu fiquei pensando muito ontem sobre o que significava essa temática, né, do o que é que está invisível na pandemia. E aí me peguei pensando nessa questão do que o que realmente consegue ficar invisível e o que, na verdade, sempre foi tentado colocar como invisível, né? Eu acho que quando a gente fala das pessoas negras, das pessoas faveladas, falando sempre referenciando como minorias, a gente tem uma prova explícita aí de que a gente sempre foi a tentativa de ser invisibilizado, né? Por todo esse Estado e por todos os poderes, né? Inclusive da mídia também, que a gente tem que começar a falar da mídia como um dos poderes que, inclusive, é culpado por vários respaldos de coisas que chegam dentro da favela, sabe? Então, eu acho que a gente falar que a gente sempre viveu lutando contra essa invisibilidade dentro das periferias é algo importante a trazer. E eu fico pensando também quando é que a gente realmente é invisível, né? Porque quando querem nos jogar para dentro dos presídios, a gente é visível, né? Quando precisa usar os números da gente para falar de fome, para falar de morte, a gente tem uma visibilidade, né? A mídia agora está querendo, a grande mídia agora está querendo ter essa visibilidade, inclusive para os comunicadores de favela, porque é muito mais fácil, né, eu estar dentro do meu ar-condicionado na minha casa, deitado lá no meu MacBook pedindo um iFood, enquanto eu faço diversas matérias, né, e consigo imagens e consigo fotos e fala de pessoas da periferia que estão na linha de frente se arriscando, né, diretamente em relação ao coronavírus. Então, o sistema e a estrutura consegue fazer muito facilmente colocar a gente, eles vão ser visível nesse tal momento, mas também ser visibilidade é uma visibilidade mais propositiva já não é tão legal, sabe? Eu quero colocar ele para dar uma palestra em tal lugar, mas, por exemplo, eu não quero que ela tenha a oportunidade de emprego de montar uma equipe totalmente periférica. Então, assim, é a gente, ao mesmo tempo, viver, né, fora a pandemia, que também não tem como a gente falar das violências, como você acabou trazendo a frase de uma das entrevistas que eu coloquei, que é trazido, inclusive, essa fala por diversas lideranças de periferia, que é sobre as violências que a gente já vive pré-coronavírus, sabe? Assim, os agravantes que a gente está vivendo agora e tipo que a gente não vai mais suportar para esse pós, porque a gente está vivendo essa desigualdade totalmente escancarada, não entende quem não quer, e aí eu acho que a gente está tendo como responsabilidade, né, de uma comunicadora, como várias outras, né, de cobrar também, né, quem é? Vamos então se corresponsabilizar por tudo que está acontecendo. Aí eu acho que é muito confortável quando a gente fica culpabilizando um ser só, que é esse ser que está aí nesse desgoverno, sabe? Mas eu acho que enquanto a gente não assume o papel de se corresponsabilizar, não foram só os eleitores de Bolsonaro que estão fazendo essa manutenção dos grandes poderes. A gente tem pessoas que, inclusive, podem não ter votado nele e está fortalecendo a mesma manutenção, sem se autodeclarar que está fazendo isso, sabe? Então, a gente precisa que as pessoas que ocupem espaço e que falem, desde que, por exemplo, a gente tem que entender que a gente não está mais com tempo de manifestação, a gente está em tempo de movimentação. Não adianta você ficar agora, por exemplo, a gente teve um grande compartilhamento desse card aqui, eu estou com várias lideranças, uma grande visibilidade para mim, importante e é importante, eu estou com uma vaquinha aberta, sabe? Eu preciso construir dentro dos espaços, como um amigo falou, mas eu fico pensando também o que é que a gente faz para além disso, sabe? Esse silêncio aí que vocês falaram e que eu concordo muito, tem que ter um silêncio propositivo.
Porque não adianta também ninguém ficar só chorando e não se movimentar, sabe? Eu acho que tem os que podem viver esse isolamento, tem os que não podem viver, a gente já sabe disso, mas a gente tem que cobrar. Tipo, quem está podendo fazer parte dessa hashtag Fica em Casa, tem que entender, eu faço parte de um grupo de privilégio. Porque hoje tem uma casa no Brasil, no país que a gente vive, com tão pouca moradia, onde não se fala de moradia, onde criminaliza as pessoas que lutam por uma casa, a gente tem por obrigação entender que a gente está dentro de uma casa, isso eu sou periférica, mas eu tenho uma casa, eu estou me alimentando e estou tendo possibilidade de correr atrás de alimento para outras pessoas de periferia, porque a Yane hoje, de 2020, desse mês, pode estar fazendo isso. Daqui para dezembro, eu não sei. Daqui para dezembro pode ser eu precisando de uma dessas pessoas que eu estou fortalecendo junto com o meu coletivo, precisando de uma cesta básica, porque para a gente nunca foi uma coisa consolidada. Né? Eu não tenho um sobrenome que me dá algo. E a gente sabe que o nosso país ainda sobrevive muito dentro dessas bases que se tem um sobrenome e esse histórico familiar dos grandes poderes. Então, eu queria trazer aqui esse direito à prevenção, que é algo que a gente está lutando muito, né? A gente está falando sobre a insuficiência do trabalho de base, né? O trabalho de base, que por muitas vezes é distanciado, né? E eu vejo, inclusive, muitas pessoas dessa esquerda falando do trabalho de base, a gente tem que voltar para a base, sendo que a gente nunca saiu, porque a gente é a base, sabe? Então, a gente tem que começar a parar de achar que as únicas referências negras são as pessoas que conseguem escrever um livro grosso, sabe? Porque a gente tem um exemplo aí, por exemplo, eu estava pesquisando e eu gosto de trazer esse exemplo, que é de quando a gente fala da necropolítica, né? Eu escutava tanto falar do que é a necropolítica, né? Dou muito valor porque é um filósofo negro e a gente tem que ocupar esse espaço também de criar as palavras, de resumir, de ser citado, inclusive, por pessoas brancas e privilegiadas, a gente tem que ocupar esse espaço. Mas a necropolítica, quando eu fui ver, é o que o Estado faz para matar a gente da periferia. Então, quer dizer que a palavra é lançada, sei lá, em 2003, a gente vivencia isso. Eu sou de 92. Minha mãe vivenciou, meu pai, meus avós vivenciam isso, e a gente só quer falar utilizando um termo que não chega nessas pessoas. Então, para mim é muito complicado, sabe por quê? Porque a gente não quer ter trabalho, a gente está vivendo na internet a política do cancelamento, né? Está todo mundo falando, não sei quem está cancelado. Ah, não vou falar isso, não vou postar isso para não ser cancelado. Sendo que a periferia vivencia essa política do cancelamento há muito tempo. O cancelamento do Estado, o cancelamento da mídia, o cancelamento de direitos, por muito tempo. Então, acho que a gente tem uma coragem de se expor e de lutar, porque talvez a gente nunca teve uma outra opção, sabe? Eu estou vendo muitas pessoas assustadas com o que a pandemia traz, e não é que a gente não tenha medo do que está acontecendo, mas é que a gente não tem oportunidade de só ter esse medo. Né? A gente viu a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada. Então, como é que aquelas pessoas vão se preocupar apenas com o coronavírus? Se a gente tem um braço armado do Estado colocado aí para a gente, autorizado mais do que nunca com esse governo, de matar e de não dar em nada. A gente tem o caso de Marielle, que consegue ter uma visibilidade maior por ter uma questão política parlamentar, e mesmo assim não dá em nada. Então, a gente já vive essa política do cancelamento e dá muito mais trabalho para a gente que consegue ter um pouco mais de acesso à educação, que deveria ser um direito, e é um debate também que eu acho que a pandemia traz, que é de, por exemplo, eu entendo que é a necropolítica, mas eu vou entender mais se eu sentar com aquela mulher que vivencia o que significa a necropolítica muito antes de eu entender o que significa esse termo. Eu preciso reverenciar quem foi o criador da palavra, mas eu preciso dar a oportunidade de aprender o que significa essa palavra na vivência, sabe? Talvez só com a minha vivência eu não estaria aqui hoje, ocupando esse mesmo espaço com várias lideranças. Talvez os espaços que eu fui construindo, a partir da minha vivência, é que me coloca hoje aqui junto com vocês. Mas, para mim, também me faz questionar a quantidade de amigos e amigas que eu sei que trariam muitas colaborações em outros espaços e que também deveriam estar falando, deveriam estar se colocando, né? A gente tem aí uma mídia que está filmando a gente nas filas das caixas econômicas. Eles estão tentando fazer o que já faz com o tráfico, que é colocar a gente contra a gente mesmo.
como se fosse a culpa de as pessoas estarem morrendo, fosse daquelas pessoas que estão desesperadas na fila de uma casa lotérica. E quando a gente vê, está um vizinho falando do outro, porque um comprou o celular e porque fulano vai pegar esse dinheiro e vai gastar com cachaça, sendo que o problema é muito maior do que isso, e muito fácil a gente se perde e não consegue dialogar sobre o que realmente é um problema estrutural. Está acontecendo aí a invisibilidade que eles estão fazendo com os dados de raça. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa tirar essa autoculpa que existe, porque na periferia é muito ligado à questão da saúde com a questão econômica, é totalmente interligado. Quando as pessoas me perguntam como é que Anne fala do impacto econômico e fala do impacto da saúde, é tudo misturado. Porque a pessoa que dorme sem pagar seu aluguel, e isso é um impacto por causa da profissão dela, com certeza aquilo afeta a saúde, afeta as relações, o número de índice de mulher sendo agredida dentro de casa está aumentando também. E o que é? O que é essa saúde mental que a gente fala tanto? É, mais uma vez, é o não acesso. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre as coisas práticas, sabe? A gente, às vezes, passa uns papos e umas conversas e, às vezes, inclusive, eventos tão gigantes que a gente tem que lembrar também do dinheiro que era movimentado antes pandemia. Eu vi evento de 3 dias, e a pessoa fala 3 horas, e eu saía sem entender 5 minutos. Porque tem talvez uma necessidade hoje de uma nova linguagem, que talvez é a linguagem militante. Né? Eu acho que a gente fala o português, fala diversas línguas, tem a linguagem militante. A militante quer falar para militante. Se eu, Iane não citar Angela Davis, Iane não sabe de nada. E aí, não, vou continuar citando a Adelaide, da comunidade do Vasco da Gama. Eu vou continuar citando o estilo que luta lá no bode, porque eu sei que é necessário também citar, e eu tenho que reconhecer quem está próximo a mim como pensador intelectual também, porque ninguém vai fazer isso. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém se interessou em falar sobre mim em algum outro lugar, um lugar, um espaço de poder. E aí eu queria, acho que estou finalizando para não me estender bastante na minha fala, que é sobre as potências. A gente não pode negar, a gente sempre teve as potências. Acho que a gente fala muito de um termo, que é essa questão do futuro como algo que a gente tem que se preparar e tal, mas a gente, na verdade, na periferia só faz mudar o formato, porque o tempo todo a gente se adapta. A gente se adapta quando tem um corte no salário e a gente não estava preparado para aquilo. A gente se adapta, como, por exemplo, uma patroa corta uma faxina que você tem 20 anos com aquela pessoa e acha que aquele dinheiro já se tornou fixo, mesmo sem você ter uma carteira assinada. E, de repente, ela acorda um bom dia dizendo: eu acho que tu está muito velha, eu vou trocar minha empregada doméstica. E aí a pessoa tem que se adaptar. Então, a gente já vive essa questão da adaptação. Né? Então, acho que o que tem que fazer é essa classe média, essa sustentação do país, tem que entender que a periferia sempre esteve à frente. A gente sempre aceitou, por exemplo, uma entrevista de emprego sem ter experiência. Você sabe fazer isso? Sei. Sabe onde é tal endereço? Você está lembrando que você ia ter que pegar um metrô e 2 ônibus para chegar, mas você diz que sabe. Que você não pode perder a oportunidade. Aí você não tem dinheiro para uma passagem, você pede emprestado a alguém. Aí você não tem uma calça, porque aqui em Recife é calorento para caramba, não vou estar comprando calça. Você arruma com alguém. Então, a periferia sempre foi de precisar pensar muito ligeiro nas coisas, sabe? É isso. E hackear o sistema não é novo para a gente. O que a gente precisa agora é entender que não vai ter espaço e que a gente não vai aceitar mais essa hegemonia, essa questão branca classista que acha que pode apontar tudo. A gente não vai só bater em Bolsonaro. A gente vai bater nos bolsonaros que a gente tem próximo da gente. Sabe? A gente vai questionar as estruturas de poder micro que fazem a diferença. Porque a gente sabe que a favela é lembrada, inclusive esse ano seria um ano que a favela seria muito procurada. É um ano de eleição, seria um ano de eleição, não sei como é que vai ficar. Mas, por exemplo, as pessoas privilegiadas entenderam que precisa da favela com o movimento virar voto. Para mim é muito louco essa questão do vírus, está vindo depois do vírus Bolsonaro que a gente teve. Porque as pessoas entenderam que o franelinha que limpa seu carro é gente quando você viu que precisava dialogar com ele sobre voto. E aí me confesso que eu me diverti muito aqui no centro da cidade, vindo pessoas que não levavam um sol quente de meio-dia, sentadinho no seu banquinho, dizendo que queria conversar. Sendo que aquelas pessoas têm coisas para conversar todos os dias.
Sendo que o que eu estou trazendo aqui, eu não estudei, nem faculdade eu tenho para estar trazendo isso que eu aprendi, foi com a minha vivência, foi com as pessoas que estão do meu lado e que eu aprendo, e inclusive importante, desaprendo, são nesses espaços. Então, quando a gente entende que precisa do outro, é quando vem a história do vira-voto. Estava todo mundo implorando. Eu nunca vi tantas pessoas de classe média fazendo movimentação de conversa, de diálogo. Mas que bom, quem teve, que bom. Mas agora, de novo, a gente está vendo que a gente precisa do outro. Que não adianta nada eu ficar mascarada e no momento que eu precisar ir para o mercado fazer a minha feira de 3 meses, é isso, né? Vai no mercado para fazer uma feira de 3 meses, tu corre um risco ali no mercado. Então, tu precisa também que chegue na periferia a informação de prevenção, porque tu depende do outro. Então, acho que a gente se movimentar a partir disso que a gente entendeu, porque agora todo mundo entendeu. Tá bom, acho que está acontecendo pandemia e a gente tem que entender que nem todo mundo é obrigado a estar em movimento pelo meio da rua e tal, entregando cesta e tal, mas você tem como fazer, inclusive, da sua casa, sentadinho, assistindo sua TV para assinatura, você tem como doar numa vaquinha, sabe? Porque eu acho que se a gente não cobra essa movimentação hoje, a gente não está fazendo nada. E eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar mais coisas, mas eu só queria trazer essa questão do silêncio como algo propositivo e que a gente na favela é muita potência e, na verdade, a gente sempre soube, só que mais do que nunca a gente agora está unido e está entendendo que só é unido, porque mesmo unido eles ainda conseguem passar por cima, então não tem outra opção, sabe? Esse isolamento tem que ser um isolamento em rede. Esse isolamento é utópico, esse isolamento sozinho, de você ficar refletindo e sobre o que está acontecendo e tal, lendo 20 livros, apoia a leitura. Que massa! Não é suficiente. Não vai salvar as vidas. É isso.